Olá, eu sou o professor Flávio Moito e nesse vídeo você vai acompanhar junto comigo um exemplo prático para a gente calcular a média, a mediana e o desvio padrão aqui no Excel. Assista o vídeo todo que ao final a gente vai disponibilizar essa planilha aqui que a gente vai montar juntos. Eu sou o professor Flávio Moita. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Assim você vai poder acompanhar mais vídeos como este. Vamos então à nossa situação exemplo. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho a visualização para ficar melhor apresentado para você o problema que a gente vai mostrar. A gente vai partir da seguinte situação. Digamos que você tenha uma lanchonete, ou seja, uma lanchonete de uma cadeia de fast food e você queira controlar o peso dos hambúrgueres, ou seja, o peso das carnes dos hambúrgueres. Um dos indicadores que você vai fazer é exatamente os indicadores estatísticos. São alguns indicadores estatísticos, algumas medidas estatísticas que você pode controlar, porque é desejável que você tenha um certo controle, você não fuja muito dos padrões de especificação que estão lá no cardápio que você está vendendo. Então, digamos que o peso de uma carne de hambúrguer seja 100 gramas, por exemplo. Você não quer que ela fique muito distante, nem para mais, nem para menos de 100 gramas. Se você colocar mais carne, você vai gastar mais. Se colocar menos, vai fugir das especificações e pode ter problema, inclusive, com o Inmetro, não é verdade? Então, uma das formas de fazer isso é você fazer amostras. Digamos que a gente tenha, num determinado dia, pego 3 amostras, 3 conjuntos de amostras ao longo do dia de 5 hambúrgueres. Então, você vai ter ao longo do dia a amostra A, a amostra B e a amostra C. Então, a gente pegou 3 conjuntos de amostras ao longo do dia, digamos uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, por exemplo. Na amostra A, na primeira amostra, digamos que você pegou 5 hambúrgueres e pesou, e deu 98 gramas, 96 gramas, 98 gramas, 100 gramas, 102 gramas e 104 gramas. Ou seja, a gente pegou 5 hambúrgueres, pesou e deram esses pesos, tá certo? Na amostra B, deu exatamente 100 gramas todas as 5 amostras. E na amostra C, deu o seguinte, deu 80 gramas, 90 gramas, 100 gramas, 110 gramas e 120 gramas. Eu estou colocando esse conjunto de pesos aqui para a gente ver essa diferença entre as médias, medianas e desvio padrão, para você entender melhor, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o que a gente está se propondo aqui no vídeo, que é calcular a média, a mediana e o desvio padrão. E além de calcular, a gente também vai interpretar este problema, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar e fazer aqui um quadro, e aqui abaixo, logo abaixo, a gente vai calcular a média, a mediana e o desvio padrão, tá bom? Então, a gente vai calcular a média, a mediana, o desvio padrão dessas 3 amostras. A amostra que foi coletada de manhã, a amostra que foi coletada à tarde e a amostra que foi coletada à noite, tá bom? Eu vou até, inclusive, aumentar o número de casas aqui para 2 casas, porque aqui pode dar algum número quebrado, digamos, tá bom? Principalmente aqui no desvio padrão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a média. Média da amostra A, da B e da C. Então, das amostras A, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui nesse espaço. É igual a média, muito simples. Média, tá? A função é média, a parênteses, digita assim, igual a média, a parênteses, seleciona tudo, fecha parênteses, dá um Enter. Média 100. Né? A média, então, de peso da amostra A foi 100. Se a gente arrastar, a gente vem aqui no cantinho, aqui, ó, e vai aparecer uma cruzinha. Se você arrastar, ele copia essa mesma fórmula. 100 gramas também. E arrastei aqui 100 gramas também para a amostra C. Poxa, que interessante, olha. Os valores são diferentes, mas a média é exatamente a mesma, tá? Então, esses conjuntos de dados são iguais? Não, se você fosse se basear somente na média, todas as 3 amostras estariam corretas, né? Estariam
igual a 100, o que não é verdade. A gente vê que existe uma dispersão maior dos valores de peso aqui para a amostra C do que para a amostra A e muito menos para a amostra B, que está exatamente 100 gramas, na verdade. Então, olha aqui como a gente tem que ter cuidado quando a gente está lidando com um número médio, porque pode acontecer esse tipo de situação. A mediana, só para a gente entender, a mediana ela divide o conjunto dos dados ao meio. É aquele número central, depois que você organiza os dados do menor para o maior. Como é que a gente vai calcular aqui a mediana? É muito simples também. Basta que a gente digite igual a med, só med, MED, a parênteses, seleciona aqui os dados, fecha parênteses, dá Enter. Aqui também a gente vê que a mediana do conjunto A é 100, a mediana do conjunto B é 100 e a mediana do conjunto C é 100. Claro, porque a mediana do conjunto de 5 números vai ser o terceiro número. Note que aqui, olha, esses 100 exatamente são a mediana, tá certo? Então, aqui também, se a gente fosse se basear somente em relação à média ou à mediana, daria o mesmo valor, né? Então, poxa, então tá tudo certo? Não, ainda não. A gente tem que analisar aqui uma coisa muito importante para a qualidade, que é a variabilidade, que é quão dispersos estão os números em relação à média, tá certo? É um indicador importantíssimo em engenharia de produção, em qualidade, em processos decisórios. A gente tem que avaliar não só as médias e medianas, mas também os desvios padrão, tá certo? Quanto mais dispersos estão os dados, em tese, menos qualidade. Quanto mais próximos estão das especificações, mais dentro das especificações, existem métodos para isso aqui. É apenas uma abordagem simplificada, tá certo? Mas a estatística, o controle estatístico de qualidade tem métodos para isso, tá bom? E um dos principais indicadores é exatamente o desvio padrão. O desvio padrão ele é uma medida padronizada em que você encontra quão distantes estão esses valores em relação à média, tá certo? O cálculo dele a gente poderia fazer de forma matemática, mas aqui a gente vai fazer no Excel para facilitar aqui nossos cálculos, que é o objetivo aqui desse vídeo. Vamos lá ver quão dispersos estão esses dados. É muito fácil, olha, vamos digitar aqui agora desvpad. Na hora que a gente coloca desvpad, vai aparecer aqui as opções desvpad A, que é de uma amostra, desvpad P, que é de uma população, tá certo? No caso aqui a gente é a amostra, então vamos desvpad A. Clica aqui duas vezes, ele já vai aparecer o parênteses e vamos selecionar os dados, olha, vamos dar Enter. 3,16. Se a gente arrastar aqui, ó, 0, os dados estão exatamente iguais, ele não tem nenhum desvio em relação à média. E aqui a gente tem o desvio padrão de C, 15,81, ou seja, aqui não tem desvio nenhum, os dados estão exatamente coincidentes, você não tem desvio nenhum em relação à média. Aqui você tem um desvio médio aqui padrão de 3,16, o que? Gramas, tá certo? 3,16 gramas. E o conjunto de dados C, você tem um desvio 5 vezes maior do que o conjunto A, 15,81 gramas. Em estatística, se você pegar 3 desvios para mais e 3 desvios para menos, você vai ter aí em torno de 99,7% dos dados, se esse conjunto de dados estiver disposto simetricamente em relação à média, ou seja, estiver próximo do que a gente chama de uma curva normal de probabilidade. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você fazer o download. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Muito obrigado e até a próxima.